Bom, pessoal, bom dia a todos, certo? Me chamo Arthur e vou apresentar para vocês aqui um pouco sobre a NR número 22, que trata da segurança e saúde ocupacional na mineração. Essa norma, pessoal, elas tem como objetivo disciplinar os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento da atividade mineira, com a busca permanente da segurança e saúde dos trabalhadores. Ou seja, essa norma ela torna compatível o desenvolvimento da atividade mineira com a busca permanente da segurança e saúde dos trabalhadores. Os campos de aplicações. Esta norma, de número 22, se aplica a minerações subterrâneas, minerações a céu aberto, garimpos no geral, beneficiamento de minerais e pesquisa mineral. Aqui tem algumas responsabilidades da empresa, do permissionário de lavra ou do responsável pela mina. E uma delas é a obrigação de zelar pelo estrito cumprimento da presente norma, prestando as informações que se fizerem necessárias aos órgãos fiscalizadores. Ou seja, é de responsabilidade do dono da empresa ou do permissionário da lavra cumprir tudo que está prescrito na norma número 22 e prestar as informações aos órgãos fiscalizadores quando assim solicitado. Ainda de responsabilidade da empresa, indicar aos órgãos fiscalizadores os técnicos de cada setor. Ou seja, pessoal, lá na mina, ela é dividida em vários setores e cada setor tem o seu responsável técnico. E isso daí deve ser indicado a um fiscalizador quando assim for solicitado, certo? Ainda de responsabilidade da empresa, quando for contratado uma empresa terceirizada, o responsável pela lavra deverá indicar o responsável da empresa contratada para o cumprimento desta norma. Toda a mina e demais atividades referidas nos campos de aplicações devem estar sob supervisão técnica de um profissional legalmente habilitado. Ainda de responsabilidade da empresa, ou do permissionário de lavra, interromper todo e qualquer tipo de atividade que exponha os trabalhadores a condições de risco grave e iminente para a sua saúde e segurança. Ou seja, se o trabalhador observar e constatar que tem um risco grave ali, é de responsabilidade da empresa interromper todo e qualquer tipo de atividade. Ainda de responsabilidade da empresa também garantir a interrupção das tarefas quando proposta pelos trabalhadores em função da existência de risco grave e iminente, desde que confirmado o fato pelo superior, que diligenciará as medidas cabíveis. Ainda de responsabilidade também da empresa, fornecer às empresas contratadas as informações sobre os riscos potenciais nas áreas em que eles desenvolverão suas atividades. Ou seja, quando eles forem terceirizar, a empresa responsável pela mina for terceirizar um serviço, ela deve passar as informações de risco de todos os setores que for terceirizar o serviço, que as empresas ficarão responsáveis. Cabe ainda à empresa ou permissionário de lavra garimpeira elaborar e implementar o PCMSO, pessoal, conforme já foi estudado também, a norma de número 7, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, certo? É de responsabilidade da empresa. A empresa ou permissionário de lavra garimpeira coordenará a implementação das medidas relativas à segurança e saúde dos trabalhadores das empresas contratadas e proverá os meios e condições para que estas atuem em conformidade com esta norma. Okay? Cabe à empresa ou permissionário de lavra garimpeira elaborar e implementar o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, contemplando os aspectos desta norma, incluindo no mínimo os itens relacionados, ou seja, riscos físicos, químicos e biológicos, atmosfera, se está trabalhando sobre uma atmosfera explosiva, se há uma deficiência de oxigênio, que geralmente é quando é subterrâneo,
Ventilação também, geralmente subterrâneo. Não tem minas que não há uma ventilação. Proteção respiratória, de acordo com a Instrução Normativa de número 1, de 11/4/94, da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho. Investigação e análise de acidentes de trabalho, ergonomia e organização do trabalho, riscos decorrentes da utilização de energia elétrica, máquinas, equipamentos, veículos ou trabalhos manuais, equipamento de proteção individual de uso obrigatório, observando-se no mínimo o constante na norma regulamentadora de número 6, estabilidade do maciço, plano de emergência e outros resultantes de modificações e introduções de novas tecnologias. Sim, pessoal, é aqui, para fazer, né, esse PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, deve seguir algumas etapas, que são elas a antecipação e identificação de fatores de riscos, levando-se em conta, inclusive, as informações do mapa de risco, elaborado pela CIPANIM, quando houver. Avaliação dos fatores de riscos e da exposição dos trabalhadores. Essa exposição aqui pode ser várias, ao sol, etc. Estabelecimento de prioridades, metas e cronogramas. Acompanhamento das medidas de controle implementadas. Monitorizarão da exposição aos fatores de riscos. Registro e manutenção dos dados por, no mínimo, 20 anos. E análise crítica do programa, pelo menos uma vez ao ano, contemplando a evolução do cronograma com registros das medidas de controle implementadas e programadas. Bom, pessoal, aqui já são algumas responsabilidades dos trabalhadores, não da empresa. Cumpre aos trabalhadores zelar pela sua segurança e saúde ou de terceiros que possam ser afetados por suas ações ou omissões no trabalho, colaborando com a empresa ou permissionário de lavra para o cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive das normas internas de segurança do trabalho. Ou seja, pessoal, é responsabilidade do trabalhador zelar pela sua segurança ou de terceiros, né, que possam ser afetados por uma ação sua ou uma omissão, certo? Ainda de responsabilidade do trabalhador comunicar imediatamente ao superior as situações que considerar representar risco para sua segurança e saúde ou de terceiros. Ele está trabalhando lá e observar que há um risco à sua saúde, ele deve comunicar imediatamente ao superior. Agora são os direitos, pessoal. É direito do trabalhador interromper suas tarefas sempre que constatar evidências que representam riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou de terceiros, comunicando imediatamente o fato ao superior, que irá tomar as medidas cabíveis. Ser informado sobre os riscos existentes no local de trabalho que possam afetar sua segurança e saúde. Ou seja, isso aqui são direitos que o trabalhador tem. Interromper as tarefas quando for constatado o risco e ser informado pela empresa os riscos que há naquele local onde ele vai trabalhar, né? Aqui são alguns pontos relacionados à organização do local de trabalho. A empresa, a lavra ou o permissionário deverão adotar os seguintes procedimentos: conceber, construir, equipar, utilizar e manter o espaço de trabalho de modo a reduzir ou eliminar os riscos para que os trabalhadores executem suas tarefas. Certo? Projetar e instalar os postos de trabalho de acordo com a concepção ergonômica. Sinalizar os acessos à estrada. Identificar as entradas com o nome da empresa. Certo? Estipular norma interna de segurança para controle e supervisão dos locais onde o trabalho pode ser realizado de maneira desacompanhada. Porque, pessoal, vai ter algumas tarefas lá dentro que vocês vão ver aqui na frente, que elas só podem ser desempenhadas por, no mínimo, em grupo, né? No mínimo, esses grupos é formado no mínimo por 2 pessoas. Além disso, a NR número 22 estabelece que algumas atividades devem ser desempenhadas em equipes, como eu falei aqui, né? Por no mínimo 2 trabalhadores, que são elas:
a contenção de maciço desarticulado, abatimento manual de choco e blocos instáveis, retomada de atividades em fundo de saco com extensão superior a 10 metros, perfuração manual, manuseio e detonação de explosivo, bem como a retirada de fogos falhados, seja em céu aberto, seja no subsolo. Okay? Aqui são alguns riscos, né, que tem na atividade de mineração. Os riscos da atividade da mineração dependem de várias condições, tais como o tipo de mineral, a formação geológica do mineral, da rocha, a presença de gases, a presença de água, as condições estruturais da mina, os equipamentos utilizados, né? Aí no caso da mineração subterrânea, são diversas fontes de gerações de gases que se relacionam principalmente com fatores operacionais e hidrogeológicos. Dentre eles está o desmonte de rochas, que é um risco, né, um desabamento, apodrecimento de substâncias orgânicas, operação de equipamentos com motor a diesel, minerais com enxofre e incêndio, a explosão de grisul, que é uma mistura do CH4, né, metano, gás natural, que ocorre naturalmente nas minas de carvão com o oxigênio. O oxigênio do ar formando em ambientes fechados uma mistura explosiva que detona facilmente na presença de chamas ou centelhas, que é um grande perigo aí nas minerações de carvão. Os riscos químicos, poeiras minerais, que é a sílica livre, poeiras de abstetes, manganês, minério de chumbo e de cromo, fumos metálicos, atividade de beneficiamento, e nas atividades de solda e corte, gases, que é um dos principais é o metano, principalmente nas minas de carvão e potássio, que tem um risco gigantesco, né, de explosão. Risco físico, radiações ionizantes, minerais de urânio, radiações não ionizantes, que é na atividade de solda e de corte, calor, geralmente nas minas a céu aberto, né, ou minas subterrâneas, nesse caso depende muito do sistema de ventilação utilizado. Ruído, a utilização de grandes equipamentos, britagem ou moagem, vibrações, né, que é utilizando os marteletes, pneumáticos, as lixadeiras. Essas máquinas elas causam muitas vibrações. Riscos biológicos, pessoal, fungos, bactérias, que aí está relacionado mais com a condição de higiene precária, né, no interior das minas. Bom, já os riscos ergonômicos, né, que são devido às condições de trabalho, que são as posturas inadequadas, percurso de galeria muito baixo, abatimento manual de chocos em minas subterrâneas, esforços físicos excessivos, que é a quebra manual de rocha, uso de martelete, broca, organização do trabalho, ritmo de trabalho excessivo, né, pessoal, jornada de trabalho excessiva, muitas das vezes eles não trabalham só 8 horas por dia. Riscos de acidente, queda de choco, blocos de rochas, né, em minas subterrâneas, desmoronamento e quedas de blocos, transmissão de força das máquinas e equipamentos sem proteções, queda de altura, incêndio e explosão, choque elétrico. Conclusão, pessoal, coloquei 2 pontos aqui importantes do meu ponto de vista, né, que é diante do conteúdo exposto, a gente pode concluir que a NR de número 22 é de extrema importância a abordagem dela, sobre as responsabilidades e obrigações da empresa, do permissionário ou pela mina, responsabilidade dos trabalhadores também, né, a organização do local de trabalho. É importante também destacar, né, os riscos das atividades da mineração, que devem ser identificados e fez propostas para amenizar os riscos de trabalho, né, de segurança de trabalho. Os riscos de acidente de trabalho, perdão. Bom, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.